Estamos a 5 minutos das 11 da manhã. Esta é a segunda parte da Praça da Alegria. Já alguma vez utilizou um número de emergência? Já ligou para a linha de saúde? Já ligou para o 112? Se nunca o fez, até pode estranhar algumas das perguntas que lhe são colocadas, dada a situação em que está envolvido ou envolvida. Tal é a pressão de uma solução imediata que muitas vezes fica impaciente, sem saber exatamente o que dizer e como explicar. Pois bem, vamos contar com a ajuda da enfermeira Isabel Ribeiro. Olá. Olá, muito bom dia. Tudo bem. Para percebermos então quais são os passos que devemos dar. Primeiro, não entrar em pânico, não é? Claro. Tentar não entrar em pânico. Seja em que situação for. Como falamos na semana passada, que deveríamos ter junto do kit dos primeiros socorros um cartão onde tivesse os números de emergência e quais os passos necessários quando a gente fosse ligar para um número de emergência, poder responder com mais assertividade e com mais conhecimento para evitar que alguns atrasos no socorro das pessoas. O 112 já está na linguagem comum. Já está na linguagem comum. Mudámos tranquilamente do 115 para o 112. Claro. Não é? Isto agora também é um número europeu, de Sim, qualquer parte da Europa se pode ligar o 112. O problema de ligarmos para o 112, efetivamente, é quando se faz a ligação. Estamos com alguma preocupação em socorrer quem temos à nossa frente e somos atendidos pela PSP. Porque o 112 dá resposta a várias situações. Não apenas não só à situação situação de emergência médica, mas sim incêndios, algumas agressões, assaltos. Portanto, o 112, se nós o fixarmos, ele drena para todos os outros números do telefone que são necessários para socorrer à situação que é exposta. Podemos dizer que é um número de emergência, o 112, e a partir dele especifica-se a emergência. Sim, sim. É assim, sim. não é? Uma espécie de algumas, telefonista da emergência, não o 112. É emergência isso, mesmo, é o 112. Claro que podem as pessoas, no momento da aflição, não terem memorizado e de repente sentirem aquilo que a gente diz por muitas vezes uma branca e apagar, daí que realmente devem tê-lo ou junto do frigorífico, ou à beira do telefone, ou nomeadamente no kit de emergência e no carro também. Vamos ver o trabalho se vocês repararem nos telemóveis, mesmo não havendo dinheiro no telemóvel, o único número que se pode ligar do telemóvel é o 112, é para a linha de emergência. Portanto, ora, isto é o que devemos ter no cartão, não é? De alguma forma, em relação ao 112, embora ele nos drene para a situação que será necessária, temos a linha das intoxicações que liga diretamente para o Centro de Informação Antivenenos, sim, que é específica mesmo, porque as intoxicações também é uma situação que pode ser fatal se não socorrida de imediato. E depois temos a linha que a maior parte das pessoas conhece, que é Saúde 24, que de alguma forma também é fácil fixar-se, porque é o 808, que normalmente é um número de linha verde, não é? E depois 24, 24, 24. E aqui serão esclarecidas algumas dúvidas, não tão emergentes, mas sim algumas dúvidas de saúde que surjam no domicílio, e as pessoas são enfermeiros que estão do outro lado da linha e que retiram. Uma elucidação. Nesta linha de intoxicação não estão apenas incluídas as intoxicações por via aérea? Não, estão todas as intoxicações. Sim. Que nós mais à frente também iremos falar das intoxicações. Ok. O que é preciso? É preciso manter a calma. É difícil quando a gente tem uma situação de emergência realmente manter a calma. Mas é bom que a gente se sente e tenha bem a vermelho escrito manter a calma, que é para nos recordar que temos que estar calmos para podermos dar a informação que nos é solicitada do outro lado. Depois explicar o que se passa. Nós, quando ligamos, como disse anteriormente, é atendido pela PSP. A PSP pergunta e a gente deve de imediato dizer que é uma situação emergente de saúde, para eles poderem ligar para o CODU. O CODU, que é o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, e então aí sim é-se atendido por profissionais que irão fazer uma série de perguntas.
que as pessoas estranham normalmente, porque eu estou aqui tão aflita, claro. E porque é que me perguntam estas coisas todas. E eles perguntam precisamente para poderem orientar. A chamada no sentido de dizer que tipo de socorro vai ser prestado para aquela área. Então eles querem saber o que é que se passa, se foi doença, se foi acidente, se uma situação de parto, se realmente há outra situação, se houve um incêndio, para poder enviar para além do INEM ou da ambulância, nomeadamente os corpos de bombeiros ou desencarceramento, para que o socorro seja mais efetivo. Perguntam de onde é que está a ligar, e isto às vezes é difícil, porque a gente pega no telefone que estiver à mão. Claro. Se for no nosso telefone fixo, a gente sabe qual é o número do telefone. Se for num telemóvel de alguém, é mais complicado. Portanto, é bom que sempre que se ligue, tente-se saber qual é o número pelo qual a gente está a ligar. Depois perguntam, e isto é importante, porque se repararam... Acidentes do automóvel, isto é fundamental, por exemplo. Saber o número é muito importante. Onde se está. Escrevê-lo, nem que seja escrevê-lo num papel. Eu já estava a olhar para este ponto porque estava... Aqui, o onde está. O INEM tem tido alguma dificuldade, por vezes, em socorrer, porque não consegue encontrar as pessoas no ponto certo, nos locais certos. Nós somos um país que, ainda por cima, temos localidades com o mesmo nome, em vários sítios, em várias zonas do país. Portanto, é bom que se diga qual é o ponto de referência, a localidade certa e em que cidade, em que distrito, em que vila, que era para entrar nas coordenadas do GPS o mais direitinho possível. É bom fixar um ponto de referência que toda a gente mais ou menos conheça. Próxima, não é? Sim. Depois perguntam normalmente quantas pessoas estão, que é para também enviar os recursos suficientes. Saber a idade aparente das pessoas, se são crianças, se são adultos, se são pessoas de idade, porque também... também pode ajudar. Também pode ajudar, nomeadamente o sexo, que também é preciso, por ser importante, ir mais alguém para socorrer noutras situações. Quais as queixas que as pessoas apresentam? As pessoas podem estar conscientes e apresentar queixas, ou então, se não estiverem conscientes, é mais difícil. Portanto, as pessoas normalmente perguntam se fala, se respira, se está acordado, para também darem algumas indicações. E se existe por perto o risco de incêndio, se há libertação de gás, nomeadamente para ser feito acompanhamento com outros recursos. Vamos ao próximo quadro. A seguir, realmente, depois destas informações todas serem dadas, é muito importante seguir as indicações que o CODU dá. O CODU diz assim, olha, não mexe, aguarda, mantenha-se no sítio e espere que a ambulância chegue. Ou então pode dizer, não é preciso ambulância, proceda desta forma, proceda daquela. Portanto, é muito importante que as pessoas tenham calma para conseguirem ouvir o que se lhes é transmitido do outro lado. Porque conforme eles foram dando as indicações, eles vão respondendo, olha, proceda assim, proceda de outra maneira, de preferência tentar-se arranjar sempre alguém que esteja perto e que se possa transmitir a informação para ir socorrendo ao mesmo tempo que está a ser dada a indicação. Pedia que recolocassem o quadro anterior, porque há uma chamada de atenção muito importante, que é esta na parte inferior, sim? Isto é importantíssimo. Muitas perguntas que surgem no CODU é para certificar se é verídica ou não a chamada. Porque, infelizmente, há muita gente que brinca com estas coisas. E então, por um lado, temos as pessoas que brincam e que criam situações em que a ambulância sai para socorrer uma situação que não existe, e a outro estará a precisar dela e não vai terá socorrer outra pessoa que esteja em caso de emergência. Por outro lado, quando estes passos todos é para ver se realmente é mesmo necessária a presença do INEM, e, portanto, a gente só deve mesmo utilizar em caso de emergência para ter as linhas desocupadas e poder socorrer o maior número de pessoas. Recentemente houve um estudo que apontava para metade das chamadas que são feitas são falsas, são brincadeiras. Claro.
Pronto, então temos as intoxicações. Sim, é o número de intoxicação. Teríamos pensado em dar uma sequência de como socorrer em acidentes domésticos e então aqui nas intoxicações nós já temos uma linha direta que já vai encurtar estes passos todos. Claro que fixar este número às vezes é complicado, mas se ligarmos o 112 e dissermos logo é intoxicação, eles drenam para... encaminham. Voltamos na mesma a manter a calma, a não se precipitar e a não perder tempo, porque a intoxicação realmente por vezes segundos podem ser fatais. As respostas e as perguntas que daqui fazem é mais ou menos a mesma coisa que fazem, só que aqui também querem saber quem é o intoxicado, que idade tem, se está grávida, porque teremos o risco ainda da gravidez, temos mãe e filho. Qual foi o medicamento? É muito importante, quando se encontra alguém com suspeita de intoxicação, nós devemos saber o que é que ela, tentar procurar o que é que ela tomou. Nós sabemos que a intoxicação pode ser voluntária ou involuntária, não é? E se foi uma tentativa de suicídio, é muito importante tentar procurar o que é que a pessoa tomou, se foi medicamento, se foi algum pesticida, que normalmente pronto, são coisas que as pessoas recorrem, se foi um produto alimentar, se foi uma mordida de um animal ou então se foi por uma planta. Porque ao dizermos o que é, já se vai procurar quais os antídotos, qual a situação que se deve para socorrer, que ninguém tem na cabeça, como é lógico, o que é que deve fazer. Aqui nós estamos a falar das inalações, por exemplo, de gás. Por exemplo, as inalações de gás também. A quantidade que ingeriu, se conseguimos nos aperceber, por exemplo, se foram comprimidos, quantos comprimidos tomou. Se foi um líquido lexívia, por exemplo, com as crianças é muito comum, quanta quantidade. Porque tudo é tóxico, de alguma forma, dependendo da quantidade que se ingere e da idade da pessoa, não é? Quer as crianças, quer os idosos, com uma quantidade menor, é mais nociva do que... Claro. Sim, também é preciso ter em consideração as lareiras por causa do monóxido de carbono. Sim. Muito importante as lareiras por causa das intoxicações de monóxido de carbono, que no fundo funciona como os incêndios. Há quanto tempo, se conseguirmos saber há quanto tempo é que a vítima está assim? Depois, onde é que está? Onde está? A mesma situação, onde está a rua, se é no local de trabalho, onde foi, que é muito importante. E saber como é que a pessoa fez isto. Se estava em jejum, se realmente estava ou ingeriu até alimentos, se é com bebidas alcoólicas, portanto, todo o processo que levou à intoxicação. Vamos em frente? Nós vamos... Depois há o local onde a intoxicação ocorreu. Porque nós temos o mais comum no acidente doméstico, se calhar saltar para os olhos, no local de trabalho também algumas substâncias tóxicas e que corre o risco das pessoas poderem cegar. Há uma medida imediata, mesmo enquanto se liga para a linha de intoxicação, e é importante que aqui exista sempre alguém a orientar a pessoa enquanto o outro liga, que é lavar com água corrente durante 15 minutos a 20. Sim. Pode meter a cabeça debaixo do chuveiro, tem que manter as pálpebras abertas para que a água corra pelos olhos e eliminar o máximo de tóxico possível. Não aplicar produtos, apenas a água e ligar. Claro, e ligar. Ao mesmo tempo, simultaneamente, ter que ligar. Depois, quando for em contacto com a pele, derramamento de um produto tóxico, que deve retirar-se a roupa completamente, deve também tomar banho no chuveiro de 15 a 20 minutos e lavar com água e sabão e também ligar imediatamente para saber se há mais alguma coisa que possa fazer. Nas picadas dos animais. Há aqui uma coisa muito importante. Há quem ponha gelo. E eu estou a ver exatamente o contrário. Não. No caso do o peixe-aranha. Só no caso do peixe-aranha? Só no caso do peixe-aranha. Porque o peixe-aranha deixa ficar a espinha por dentro e é preciso o calor para dilatar para as espinhas para poderem sair. Não é? De resto é gelo. Importante é imobilizar a zona atingida. Porquê a imobilização? Porque todos nós sabemos que a corrente sanguínea se processa através do trabalho muscular. Sim. E se nós nos mantivermos quietos e imobilizados, temos menos probabilidade do veneno propagar pelo organismo. Daí o manter a vítima imobilizada para evitar que o veneno... Por inalação? Pronto, a inalação, que todos mais ou menos sabemos, porque
com o risco dos incêndios que às vezes existem. Portanto, é retirar, nomeadamente para o ar livre e depois poder... E mesmo no ar livre, sabem-se de alguns casos de quem caia para cima das fogueiras exatamente porque fica próximo delas e está apenas a inalar monóxido de carbono. O mesmo se recomenda para que se ligue imediatamente. No caso da ingestão, há aqui uma coisa muito importante, que todos nós temos a noção de que as pessoas devem vomitar. Enquanto não soubermos que tipo de tóxico é que a pessoa ingeriu, tem que se ter algum cuidado neste da provocação do vómito. Porque se a pessoa estiver inconsciente, pode de alguma forma ficar com dificuldade respiratória e então vamos complicar mais do que ajudar e a pessoa pode morrer por asfixia. Se for um produto que até produza muita espuma, no caso do petróleo não pode nunca provocar-se o vómito, portanto tem que se levar de imediato a pessoa para o hospital, porque aí sim é introduzida uma sonda, é lavado o estômago. Recomenda-se água ou então leite. O leite, pronto, e ligar de novo para o Centro de Informação Antidoulante. Enfermeira, nós não temos mais tempo, vamos ter que, para a semana, continuar esta nossa temática. Pode sentar-se. Muito obrigado por ter estado mais uma vez aqui na Praça da Alegria. É um prazer. É bom mesmo.